Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, tendo Jesus descido do monte, uma grande multidão o seguiu. E eis que, aproximando-se um leproso, o reverenciava, dizendo: Senhor, se tu queres, podes limpar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou limpo de sua lepra. E Jesus disse-lhe: Vê, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para lhes servir de testemunho. Tendo depois entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, fazendo-lhe uma súplica e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa paralítico e sofre cruelmente. Jesus disse-lhe: Eu irei e curá-lo-ei. Mas o centurião, respondendo, disse: Senhor, eu não sou digno que entreis na minha casa. Dizei, porém, uma só palavra e o meu servo ficará curado. Pois também eu sou um homem sujeito a outro, tendo soldados às minhas ordens, e digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E Jesus, ouvindo isto, admirou-se, e disse para os que o seguiam: Em verdade vos digo, não encontrei uma fé tão grande em Israel. Digo-vos, pois, que hão de vir muitos do Oriente e do Ocidente, e hão de sentar-se com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, enquanto que os filhos do reino serão lançados nas trevas da noite, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e seja-te feito conforme creste. E naquela mesma hora ficou curado o servo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A lei de Moisés, a Torá, proibia o trato social com leprosos. A lepra era contagiosa, não havia recursos para tratamento. E uma vez contaminado pela lepra, não restava outra opção para o leproso a não ser sofrer até a morte. Então, a sociedade judaica do tempo de Jesus decidiu que os leprosos viveriam afastados da sociedade em colônias. Em colônias. Alimentos e outras coisas às vezes eram deixados à distância para que eles viessem buscar, ou com cestas e baldes abaixados até onde eles estavam. Não se podia ter contatos. E o evangelista São Mateus nos conta que um leproso se aproximou de Jesus, se prostrou diante de Jesus e suplicou: Senhor, se tu queres, podes limpar-me. Jesus não apelou para a lei, dizendo: olha, não podemos nem falar, estamos violando a Torá, você não pode se aproximar de mim. A misericórdia dele, a misericórdia do Senhor, ultrapassou os ditames da lei. E Jesus disse: eu quero, fique limpo da tua lepra, eu quero. A lei não quer, a lei não te salva,
mas eu te salvo. A lei pode só preservar os que estão sãos da lepra, mas eu posso te curar. Eu quero ficar limpo. E assim aconteceu, como os senhores bem ouviram. Não é necessário maiores explicações. Jesus apenas determinou que ele fizesse o que estava prescrito do ponto de vista da cura. Vai, apresenta-te ao sacerdote e oferece a oferta para atestar a tua cura. Um sacerdote precisava atestar a cura do leproso. E assim se fez. E assim se fez. Continua a narrativa de São Mateus dizendo que quando ele entrou em Cafarnaum, logo em seguida, aproximou-se um centurião. Também estava proibido pela lei e pela tradição que os judeus tivessem amizades e intimidades com pagãos. E eis ali um centurião, um comandante de uma centúria, um militar que tinha 100 soldados sob seu comando, por isso centurião, pagão, mas que humildemente recorreu a Jesus por causa de um servo que ele estimava muito, como um filho, e que estava à beira da morte. O centurião sabia disso que eu estou dizendo aos senhores. O centurião sabia que um judeu não podia entrar na casa de um pagão, de um romano, de um não-judeu. E por isso ele fala: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Dize daqui mesmo uma palavra e o meu servo ficará curado. O resto sabemos. Então, Jesus disse: Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse para os que o seguiam: em verdade vos digo, não encontrei uma fé tão grande em Israel. E afirmou ao centurião: vai e seja-te feito conforme creste. E naquela mesma hora ficou curado o servo. Ficou curado o servo. Eu penso que o Evangelho de hoje responde àquela questão que nos interpela praticamente quase todos os dias, do ponto de vista do trato com as pessoas que não são da nossa opinião, que não são da nossa religião, que não comungam das nossas ideias, que talvez façam oposição a nós. Estaríamos, portanto, dispensados de tratá-las com caridade? Mas, padre, ela nem gosta de mim, ela me ataca, ela me critica. Nosso Senhor Jesus Cristo, nos dois casos destes homens que foram curados, tanto o leproso como o servo do centurião, não esperou que eles se adequassem do ponto de vista das ideias e das prescrições sociais da época. Ele fez o que deveria ter feito. Nós temos que estar preparados a começar pelos nossos parentes e familiares,
a nos acostumar com a oposição. Quem consegue ter todos conforme e de acordo com suas próprias ideias? Às vezes a oposição, o confronto, começa dentro da nossa própria casa, no trabalho, na escola, nas próprias igrejas e paróquias. É o padre que não se dá com um grupo de fiéis, o grupo de fiéis que não se dá com o padre, as pessoas que não se dão entre si no trabalho pastoral. Como fica isso? E nós estamos, enfim, esperando que as pessoas entrem na forma da nossa opinião, tenham o molde da nossa opinião, para então decidirmos o que faremos com elas do ponto de vista da caridade. Mas não foi assim que Jesus fez. Não foi assim que nosso Senhor fez. E como não podemos viver sem presumir que de um jeito ou de outro, de um lado ou de outro, de um modo ou de outro, teremos que passar por provações, por dificuldades no trato com as pessoas, vamos ter que passar por isso. Então era bom lembrar como foi que Jesus tratou com estas pessoas, como foi que Jesus tratava quando encontrava pessoas que não tinham a religião dele. O romano era um pagão, adorava Júpiter. Adorava Júpiter. E o leproso era um proscrito. Estava proscrito da sociedade, excomungado. Mas a misericórdia vai sempre mais adiante. Vai sempre mais adiante das opiniões, dos preconceitos, das raivas. Sempre mais adiante. O fato é que ninguém de nós está liberado para tratar mal quem quer que seja. Ouvimos o apóstolo São Paulo na carta aos Romanos a obrigação de fazer o bem a todos, sem distinção. E ainda mais num tempo louco como o nosso, onde o nome do próprio Jesus Cristo é usado para dividir os homens e colocá-los em estado de beligerância e discordância entre si. Onde Jesus mandou que brigássemos por causa dele? Onde Jesus mandou, onde está, tanto na vida de Nosso Senhor como nos ensinamentos dele, qualquer possibilidade de que em nome dele pudéssemos tratar mal os outros, desprezá-los, considerá-los inferiores a nós? Isto não pode ser. Não seríamos discípulos verdadeiros de nosso Senhor Jesus Cristo? Não estaríamos conforme o Evangelho de Jesus Cristo, mas talvez segundo uma interpretação farisaica do Evangelho, não segundo o Evangelho de Jesus, se por qualquer razão nos dispensássemos de fazer o bem a quem quer que seja, ainda que o bem, em algumas circunstâncias, seja apenas rezar. Mais nada. Só rezar. Guardem bem esta instrução, senhores, porque é disto que nos será pedidas contas, não é? No caso de todas as coisas, seremos julgados pela caridade. Não vão, como diz a imitação de Cristo, não nos pedirão contas de quantos livros lemos.
Mas se praticamos a caridade, se vivemos bem a caridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Outro detalhe a aprofundar nesta meditação é que, do ponto de vista da lepra e da paralisia, todos nós a temos do ponto de vista espiritual e moral em algum grau. Todos nós temos sim em algum grau alguma paralisia espiritual, alguma lepra moral. Foi o que acabamos de dizer quando, no início, nos ritos iniciais da missa, dissemos: Confite ero Deo Onipotente, Beata Virgem Maria, que pecamos, que somos pecadores. Ou seja, precisamos da misericórdia de Deus, como estes estrangeiros, como este estrangeiro romano e este leproso precisaram. Então, tenhamos este cuidado, filhos e filhas, para que a nossa vida cristã, muito clara em certos aspectos, muito luminosa com relação a certos detalhes, de repente se veja numa espécie de escuridão quanto a outros detalhes importantes e decisivos. É o que o Senhor espera de nós, uma vez que é isto que aprendemos dele. Temos, humanamente falando, 1000 razões para críticas, julgamentos, desprezos, quiçá até para vinganças. Mas do ponto de vista da misericórdia, não. Nenhum. Então estejamos atentos, porque se há algo que nos dá uma similitude, uma semelhança com Jesus, é isso aqui. É esta capacidade de misericórdia, de não levar tanto em conta as diferenças, as oposições dos outros, mas aquele amor de Jesus Cristo, que não recusando os seus favores a nós, pede que por nossa vez não os recusemos aos demais, aos outros, ainda que não mereçam, porque também nós não merecemos nada. E Ele fez tudo, sem merecermos nada, por nós, tudo Ele fez. Não podemos atropelar este capítulo que nos define como discípulos de Cristo. Não podemos atropelar. Mas, padre, se eu for falar qualquer coisa vai dar briga, a pessoa nem tem, tá bom. Mas então reze. Rezar você pode, rezar você deve. E uma das formas mais sublimadas de caridade é esta, a da oração. Ama muito quem reza muito por aquele por quem rezou. Ama muito. E isso todos podemos fazer, por pior que seja a situação, por mais dificultosa que seja a relação. Isso devemos fazer. É uma coisa curiosa que
sobretudo como no tempo do Natal, aqueles personagens que estavam envolvidos com Jesus, nas cenas da infância de Jesus, deles não se ouve nenhuma crítica, não se ouve nenhuma acusação contra quem quer que seja. Quando Herodes mandou matar o menino Jesus, José e Maria não rogaram maldições contra Herodes. Fizeram só o que estava para ser feito e mais nada. Não ficaram dizendo: tomara que morra, bandido, assassino. Como nós costumamos fazer quando nos deparamos com o comportamento reprovável dos outros. Então, meu irmão, minha irmã, se não chegarmos a este grau, este grau de caridade, que numa certa situação não pode fazer nada a não ser silenciar, tão grave a situação que não se pode fazer nada a não ser silenciar e rezar, se não chegarmos a este grau de caridade, ainda não saímos dos inícios da vida cristã. Ah, mas eu li muito, eu fiz cursos, eu sou de tal grupo, estudei não sei com que teólogo. Guardem bem estas coisas. Nosso Senhor não se assustou com estas coisas que assustavam e que nos assustam hoje. Não se assustou. Não se deixou vencer. Sua mão misericordiosa, que nos alcançou um dia, alcançou estes antigos também. E vai alcançar sempre todos aqueles que o procurarem e o invocarem, por pior que seja a situação. Essa é toda a nossa esperança. Porque também de nós, também dos que estamos aqui, ninguém sabe por quanto tempo vai perseverar. Nós estamos em pé hoje, mas e amanhã? Hoje eu estou em pé. Hoje, só hoje, eu não sei amanhã. Como estarei amanhã? O que farei amanhã? Em quem acreditarei amanhã? Então, eu penso que Nosso Senhor pode contar conosco. Nós que ouvimos hoje o seu Evangelho, que nos mostrou de modo delicado como a misericórdia de Jesus ultrapassou os limites das regras humanas. Penso que Ele pode contar conosco. Nós também, com o auxílio da graça dEle, faremos todo o esforço possível para não nos deixarmos deter por qualquer mal. Ainda que este mal seja uma grande e grave oposição a nós. Porque é assim que se vence o mal. O mal se vence com o bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.